Olá, quinto ano, voltamos para mais uma aula de português. Hoje vai ter interpretação de texto com o texto João e o Pé de Feijão, que é uma história bastante interessante, da página 127 e 128, né? Uma história bem legal do João, que é um menino pobre que precisa comprar alimentos e sua mãe pede para ele ir na feira vender a sua vaquinha, e lá ele recebe uns feijões mágicos e assim começa a história. A história é bem interessante, bem legal, tá bom? Agora vamos para a atividade na página Estudo do Vocabulário, na página 129. Tem assim: que palavras do vocabulário caracterizam adequadamente as imagens abaixo? Tem um cachorro, uma menina triste e outra querendo conversar com o menino, né? Aí você vai ter que caracterizar, né? Botar uma palavra que caracterize as imagens. 2. Circule a frase em que a palavra pena foi utilizada com sentido igual ao do vocabulário, né? Na página 128 tem um vocabulário, aí você vai procurar a palavra pena. 3. Marque um X na imagem que representa o significado abaixo. Aí tem assim, habitação pequena. Qual a imagem que representa uma habitação pequena? 130. Estudo do texto. Em sua opinião, João fez certo em trocar sua vaca pelos feijões? Justifique sua resposta. Questão 3. Numere a sequência dos fatos da história. E questão 2. O final da história que você leu é um pouco diferente do original já conhecido. Qual é a sua opinião sobre ele? Por que você acha que o autor deixou assim? Você vai justificar sua resposta. Agora vamos para a página 131. Conjugação dos verbos regulares. O verbo regular não sofre mudança em seu radical. Parte da palavra que contém seu significado básico. Na conjugação, eles se flexionam segundo o modelo da conjugação. Então, não há modificação no radical. O que é radical, tia? Por exemplo, a palavra falar, F-A-L, é o início da palavra. Falando, por mais que eu mude a forma do verbo, o radical não muda. F-A-L. Exemplos: verbo falar, primeira conjugação, né? Aí tem aí, singular, que é eu falo, plural, nós falamos. Você está observando que o F, o A e o L, ele não mudou, ele continua mesmo, ele é o radical, tá bom? Com o verbo acima, mesmo que mudássemos o tempo verbal, não haveria mudança no radical da palavra. Veja, eu falei, vós falareis, eles falaram. Tá vendo que o radical é F-A-L, ele não modificou, ele sempre permaneceu o mesmo. Só as terminações que mudaram decorrente ao verbo, né? Decorrente à forma do verbo, a conjugação do verbo. Outros verbos regulares: abrir, assistir, deitar, partir, trabalhar, acender, beber, escrever, pousar, vender e outros. 2. Observe a tirinha. Tá observando? Qual verbo regular aparece no último quadradinho? Então você vai observar o último quadradinho, tem uma palavra, um verbo. Você vai circular e escrever embaixo. B. Sabendo que o radical é a parte da palavra que não sofre modificações, circule na tirinha o radical do verbo preparar. 2. Separe o radical das terminações dos verbos abaixo. Veja o modelo. Tem assim, reparar. O radical é repar. Ficou mais ar. A terminação é AR, né? Mas o radical é aquele que primeiro, que inicia e que ele não muda. 3. Leia a sinopse do livro Chapeuzinho Vermelho, de Charles Perrault, adaptado pela equipe pedagógica. A.
Quantos verbos regulares aparecem no texto? Quais são eles? Você vai ler e vai circular os verbos regulares e escrever na A. B. Escreva esses verbos no infinitivo. Levar, entrar, conhecer, acompanhar. 4. Leia as frases e indique a pessoa e o tempo dos verbos. Os meninos estudaram bastante. Os meninos, ele está na terceira pessoa do singular, tá bom? Os meninos está na terceira pessoa e ele está no pretérito, ok? Você vai ter que dizer a pessoa e o tempo, tá bom? B. Ele comprará belos presentes no shopping. Qual é a pessoa? Terceira pessoa do singular. E qual o tempo? O futuro, porque ele ainda comprará. C. Viajaremos bem cedo. Primeira pessoa do plural, futuro, né? Porque ainda vai viajar. 5. Circule a terminação de cada verbo e escreva a que conjugação ele pertence. Primeira conjugação, AR. Segunda conjugação, ER. E terceira conjugação, IR. Então, se a palavra terminar em AR, primeira conjugação. Se terminar em ER, segunda conjugação. E se terminar em IR, terceira conjugação. 6. A partir do radical dado, coloque a terminação no verbo no modo indicativo, de acordo com a pessoa e com o tempo verbal. Vamos lá. Na A tem vem, D até o D, mais passado, tem que estar no passado, primeira pessoa do plural. Qual é a primeira pessoa do plural? Nós, né? Então, se é nós vendemos, né? Não precisa botar o nós, mas a palavra vai ficar vendemos, porque é terceira pessoa do plural. B. Aí tem o S, né? Até o S. Aí, presente, tem que estar no presente. Terceira pessoa do singular. Qual é a terceira pessoa do singular? Terceira pessoa do singular são ele e ela. Então, você vai botar conforme a pessoa. C. Com até PR. Mas futuro, tem que estar no futuro. E segunda pessoa do plural. Tá ok? Então, encerramos por hoje nossa aula até conjugação dos verbos regulares, tá bom? Até a próxima aula.